Amém, paz do Senhor, bom dia. Quero contar para vocês a minha experiência, né? Que eu tive ontem, que eu fui visitar, né? O asilo, né? Um lugar que acolhe os velhinhos, né? Aqui da nossa cidade. Em 1 Pedro 4:8 vai dizer: sobretudo, tende-vos caridade uns para com os outros. Vai falar do amor, para termos caridade uns para com os outros. E eu quero dizer para vocês que não é fácil, irmãos. A gente às vezes pensa que é fácil. Eu quero começar pelo trabalho, né, que aquelas pessoas lá fazem de amor, né, com satisfação, né, que é cuidar daquelas pessoas lá que foram abandonadas pelas famílias, né, outros não têm família. Eu tive várias experiências, irmãos, a começar por nós cristãos. Por quê? O primeiro salão, irmãos, que tem aqui na minha cidade, que eu cheguei, né, que era procurando a cidade Ozanam, que chama, né, o centro de idosos, chama Ozanam. Então, assim, e eu peguei e fui num salão onde recebe os velhinhos para distrair, né? Ou seja, tava tendo um forró. Eu cheguei na porta, tinha uma recepcionista, e aí eu perguntei: é aqui que é o Ozanam? E ela: não, aqui é o centro de conveniência do idoso, aonde eles vêm para se distrair, né? E eu, irmãos, por uns minutinhos eu montei na minha moto do lado de fora, então eu fiquei observando ali os velhinhos já naquela terceira idade já, irmãos, um dançando com o outro lá, e assim, aquele forró mesmo de pessoa, né, como se fossem pessoas novas, então estavam dançando. E eu falei: tem né, a prefeitura criou, ou seja, eu não sei qual que é né, a instituição daquele lugar, mas embora tem um movimento, ou seja, né, de alguma coisa que não é uma coisa voltada para o cristão, né, para os crentes, para aqueles que é denominados evangélicos, porque na nossa igreja nós temos as nossas igrejas, né, assim como existe vários lugares onde é denominado boates, é denominado, né, ambientes de festas para os jovens. Também existe um lugar da qual as pessoas da terceira idade podem ir para se distrair, né? Tem aquele horário, aquele dia certo. Então, assim, tem alguma coisa que chama a atenção deles e eles vão. E o que eu deparei, o que eu como evangélica cristã devo falar é que eu vi pessoas ativas, pessoas que uma terceira idade, como se fossem, né, uma pessoa. Tive que dar uma pausa aqui, irmãos, mas voltando. Eu vi, então, pessoas que estão como se fossem, né, um jovem de 15 anos, pessoas ativas, pessoas em que, né, estão esperançosas ainda do futuro. Mas, né, o movimento não era um movimento cristão, né, irmãos? Era tipo para eles têm como se fosse uma academia, né, uma academia de memória para eles, né, uma reanimação. Mas a gente, né, temos várias igrejas em nossa cidade, temos vários salões, né, e o que acontece? Os nossos idosos, quase nem mesmo, assim, poucos idosos a gente vê, né, irmãos? A gente vê nas igrejas, não tem tantos idosos, mas são jovens. Aí eu fico me perguntando,
Meu Deus, mas por que, Senhor? Porque, né, as igrejas estão escassas de idosos. Por que nós não estamos conseguimos mais fazer com que as pessoas antigas, né, e é isso. Não temos, né, não estamos tendo sabedoria para poder convencê-los, né, convencê-los de que eles devem frequentar uma igreja cristã, uma igreja, né, de pessoas cristãos. Ou seja, estamos, né, em falha com essas coisas. E uma coisa que eu observo, irmãos, observo não questionando a religião de ninguém, é que eu sempre quando desço para a igreja, para a minha igreja, né, Assembleia de Deus, eu passo perto da igreja católica do meu bairro. Então, irmãos, lá tem, eu vejo cá de fora, porque as portas é bem grandona, bem largona, né, irmãos? Então dá para enxergar bastante idosos. Então, assim, comenta aqui para mim, irmão, se a igreja que você frequenta tem muito idosos, pessoas, né, que já tá mais na terceira idade e que está nos caminhos, né, nos caminhos, caminho cristão, né? Não estou discriminando religião de ninguém, irmãos. O que eu quero é pedir a você, né, jovem, que leve o seu velhinho na igreja. Leve, não deixe de levá-lo na igreja, não. Não deixe de ensiná-lo, né? Como se ele fosse um menino, né? Então, assim, devemos. Então, essa experiência eu tive nesse primeira parte, né, da minha visita, né? E eu acho também que se a gente tivesse um salão, né? Se a igreja em cada cidade tivesse um salão, assim, eu sei que Jesus, né? Jesus que chama atenção, é Deus. Mas com atividades, né? Mais atividades, ou seja, de irmãs, né? Com cuidados, né? Estando ali para conversar, né? Com os velhinhos, né? Eu sei que nós também alcançaríamos mais, né? Em outros tipos de horário, porque geralmente, às vezes os velhinhos não frequentam muito a igreja pelo horário, né? Muitos, né, tomam remédios, então dá aquele horário, já tem que estar na cama, né? Dormindo, descansando. Então, muitos às vezes não vai por isso, né? Então, com outros horários, mais assim, acessíveis a eles. Então, eu creio que, com certeza, né, alcançaríamos mais. Esse salão teria que ser separado, exclusivo só deles, né? Assim como eu vi lá. Então, irmãos, já mudando lá para minha segunda fase, que é a visita à cidade de Ozanam, né, onde que fica aqueles velhinhos que já não saem mais, que já fica ali, né, internados ali, né, vamos dizer assim, o tempo todo eles estão ali. Ao chegar, irmãos, eu me deparei já, o padre estava lá, né, celebrando a missa. Então, assim, estavam todos, né, só os acamados, mesmo que não estavam assistindo a missa. Então, eu perguntei esqueci o nome da pessoa agora, falei assim, demora a acabar? Aí ela falou, não, demora não, mas ele vem, né, toda sexta-feira, o padre vem aqui para poder celebrar a missa. E eu perguntei para ela assim, ó, e o pastor? Vem algum pastor? Qual o dia do pastor? O pastor vem aqui para celebrar um culto. Aí ela disse para mim, não, o pastor não vem. Tem muito tempo que o pastor não vem fazer, que não vem ninguém da igreja aqui.
E, inclusive, a gente tem vários velhinhos que é cristão. Daí a gente bota eles ali para eles assistirem a missa também. Aí eu falei assim, ah, meu Deus, que interessante, eu devia gravar. Eu ainda falei para ela, eu devia gravar essa fala sua para mim publicar para as pessoas, porque não vão. E eu falei, e o pastor pode vir aqui fazer uma visita, pode fazer um culto? Pode, qualquer dia, né? Tirando o dia que o padre já vem, pode ser qualquer dia que ele vir tocar violão, cantar aqui com eles, pode vir, eles amam, eles adoram. Ai, irmãos, pensa pra você ver, aquilo me bateu uma tristeza tão grande no coração. Porque não tem o dia que a igreja vai visitar. Temos várias igrejas esperando os membros, vários pastores esperando os membros dentro das igrejas. Mas cadê aquela ovelha perdida que você não vai buscar? Aí eu me entristeci. Eu falei, eu posso ir no quarto onde que está os acamados? Irmãos, não é bom. É uma experiência qual, assim, eu estou tendo, porque o que acontece? Para mim, é um aprendizado. Então, quando eu cheguei, irmãos, no quarto, tinha 3 senhorinhas acamadas, duas se alimentando pela sonda. E uma delas, irmãos, 7 anos que está lá naquela cama deitada. Não fala, é trocada, não se alimenta só pela sonda, naquele estado ali. Pense, irmãos. A outra, irmãos, a senhorinha, ela está já atrofiada, né? Eu não sei se é devido à idade ou o que aconteceu, mas elas têm umas atrofiações, né, nas pernas. Então eu imagino com esse calor, irmãos, eles não têm ar-condicionado. Por quê? Devido à idade, talvez não suportaria, né, o frio de um ar-condicionado. Então alguns quartos têm alguns ventiladores, outros já não gostam mesmo, né, dos ventiladores. Então assim, mas todos os quartos que eu fui, irmãos, eu vi, né, os quadros de santo na parede. Não estou discriminando, né, os religiosos, eles pregam, eles têm aqueles, né, aquela fé é as únicas companhias que elas têm, o único amor que às vezes elas acham que recebem, né, é assim. Então o que eu penso, irmãos? Eu penso assim, ó, se você pelo menos compartilhar, eu não sou de pedir para compartilhar vídeo, irmão, não sou, mas se você mandar para o seu pastor, para sua pastora, para sua líder, esse vídeo, publicar ele, irmão, eu tenho certeza que nós podemos mudar isso. A cada cidade ter grupos de pessoas responsáveis para ir fazer essas visitas, para ter um dia para fazer um culto nesses centros de cuidados, nessas instituições que precisam. Não está tendo, irmão. O povo evangélico tá pior que o povo católico. Pegam esse celular velho seu, me perdoa, irmão, e manda vídeo e fica aí olhando a vida dos outros e querendo seguidor e querendo curtida. Desprega, não desprega essa, como diz o outro, do sofá. Enquanto lá fora, um quer só um abraço. Irmãos, todos os velhinhos que eu cheguei me pediam um abraço. Eles querem um abraço, eles querem te dar um cheiro. Eles estão ali querendo ver pessoas diferentes. E você está aí pensando assim, que o céu tá ganho para você. Pensando que você já tá... Irmão, tem crente que eu acho que já tá se sentindo no céu. Tem crente que eu acho que já ganhou o céu, irmão. Tô achando mesmo,
Às vezes, irmão, desculpa da palavra, mas tem crente que acha que o céu já desceu, que ele não precisa fazer esforço para subir. E aqueles velhinhos, mudando mais, né, já do assunto. A hora que eu cheguei, eles perguntaram para mim: você vai tocar violão? Você vai cantar louvor? Irmão, é doído. Tinha uma senhorinha lá que quando eu cheguei na sala, ela já pedia água. E eu não entendia a fala dela. Não entendia. Aí veio a cuidadora para trocar a senhorinha que estava do lado, atrofiada. E ela falava. E eu falei com a cuidadora, eu não entendo o que ela está falando. Aí ela disse, ela está pedindo água. Espera só um pouco que eu vou buscar. Irmãos, mas aquela senhora, ela não podia largar aquela outra senhora que ela estava cuidando na mesma hora para pegar água. Então, assim, né, cada um tem seu copo, cada um, né, tem o seu, né, os seus utensílios. Então, assim, irmãos, ela tinha que esperar todo o processo para ela poder tomar água. Então, não é fácil, irmãos. Não vou dizer que é o paraíso. Eles são bem cuidados. Mas muitos ali, por mais que tenham amor, que tenham cuidados, não é como se fosse um cuidado da família. Então, eles são carentes. Eles são carentes. Eles estão ali, eles têm que lidar com a rejeição das pessoas da família. Ou eu estive num quarto de uma outra senhorinha, ela me disse que estava com 60 e poucos anos. Eu até falei assim, não, né? Às vezes é o jeito dela dizer, mas ela anda, ela está ativa, ela já foi enfermeira, ela teve salão. Aí eu falei assim, a senhora tem família? Aí ela falou para mim assim, meu pai morreu, minha mãe morreu, meus irmãos morreram tudo, e eu vim para cá porque eu quis. Ela tem sobrinhos, mas os sobrinhos não quiseram cuidar dela. Ela estava me contando que teve um sobrinho que não cuidou nem da própria mãe. É triste. Essa senhorinha, ela tem a vida financeira boa, ela tem 4 barracões, ela tem... ela ainda caminha, ela ainda anda, só que ela precisa de companhia, ela não pode ficar só e ela não tem por quê. A senhora não quis casar? Ela, não, eu trabalhei demais, não tive tempo para casar e não tive filho porque eu não casei. Naquela época, né, as pessoas, as moças solteiras, ela muito reservada, então ela não teve filho, então ela não tem ninguém por ela. E hoje ela quer sair de lá. Ela disse que quer voltar para casa. A casa dela diz que está fechada, tem móveis e tudo. Aí ela disse que quer sair de lá, mas para ela sair, a juíza precisa assinar. E ela tem que ter alguém como tutelar dela. Ela precisa. E ela não confia ela não confia que o sobrinho seria capaz disso, porque são interesseiros. Ela falou, não querem, eles querem usufruir e maltratar-me. Então, assim, é difícil, irmãos. É difícil. Ela tá lúcida, ela toma o banho dela só, ela tem a televisão no quarto dela, mas, infelizmente, ela não pode usufruir do que ela tem. O salário dela tem que ficar na instituição com pessoas terceiras. Ela só come aquilo que é trazido para ela. Ela não tem o poder de escolher o que ela quer almoçar, o que ela quer jantar, porque ali tem uma tabela que tem que ser cumprida. E a gente vê as lágrimas caindo por falta de amor, por falta de atenção. Então eu lhe peço, cuide do seu velhinho enquanto você puder. Ele precisa de você. Um dia ele já trabalhou, essa senhora, ela já cuidou de pacientes. E hoje, a única porta que abriu para ela foi lá. Foi lá. Então, se você der um passo
Na sua frente pode ter alguém que esteja precisando de alguém. Sejam humanos. Você sabe ainda por que Jesus não voltou? Porque você se acomodou. As coisas estão se apertando para ver se você se toca. E ele não se toca. Em Sodoma de Gomorra, somente um. Mas, Senhor, se lá tiver 10, Senhor, tu pouparia a cidade por causa dos 10? Sim. Mas somente Ló, e Deus destruiu a cidade. Será que na sua igreja tem um, pelo menos, que está fazendo para Deus? Porque, irmãos, eu acho que Deus olha lá de cima e se ele peneirar, 100 fica um. É triste. É triste, irmãos. Jesus está lá de cima querendo voltar, mas por causa da intenção que ele tem de salvar você, e você não se mexe, ele ainda não veio. Então eu te peço, e eu oro para Deus tocar no seu coração, para publicar esse vídeo, para as pessoas cristãs fazer mais para Deus. Na sua cidade tem instituição que tem velhinhos? Tem abrigos infantil? Irmão, o que tem na sua cidade que você pode levar um abraço? Que você pode levar uma palavra, que você pode levar esse ouvido seu para ouvir? Para falar de Jesus? Faça alguma coisa. Pessoas gritando por socorros indefesas. E você aí olhando o celular, a tela do celular. É triste. Eu me emociono, irmão, com tamanha tristeza. É triste. Teve uma senhorinha que eu entrei no quarto dela, eu achei até graça. E eu falei, depois a hora que eu levantei a palavra, falei, eu posso fazer uma oração? Ela, você é crente? Eu falei, sou. Ela não gosta de crente. Aí eu falei, não, mas Deus é tão bom, nós carregamos Deus no coração. Ela, Deus não. Ela levantou o terço, o rosário dela e disse que ela era devota de uma santa lá, que ia dar ela a salvação. Ainda estão, irmãos, sem conhecimento. Ainda estão precisando de pessoas sábias, cheias do Espírito Santo. E você está aí parado. Elas ficam lá, 24 horas sentadas, à disposição de uma palavra sua. E você seca essa sua boca falando da vida dos outros. Seca essas suas pernas aí, caminhando às vezes para lugares por curiosidade, lugares que não devem no mundo, mas para Deus, infelizmente, você nem se mexe. E eu já quero orar, irmãos, que meu celular aqui está finalizando, né, a memória. E eu quero orar, em nome de Jesus. Eu prosseguirei com a visita na cadeia, nas fazendinhas, em nome de Jesus. Mas eu tô ficando, cada dia que eu vou, irmãos, a semana passada eu fui no hospital, essa semana foi no asilo. Cada vez que eu vou, eu vejo o pessoal lamentando, porque não tem um cristão fazendo a obra do Senhor. Estão todos distraídos. Cuidado! Porque ele virá como ladrão. E você pode estar aí do lado. Igual eu tava, irmãos, morando do lado lá. O asilo não é longe da minha casa, não gasto nem 5 minutos. Você fica aí olhando pro celular e o seu vizinho às vezes está precisando de ajuda. É desse jeito. Eu vou orar por você, Senhor, pela sua misericórdia, Pai. Eu te peço por essa pessoa. Pai, entra nela, Espírito Santo, faça ela se mexer. Deus, toca nos pastores, Pai.
nos pastores que não está tendo sabedoria, Jesus, de visitar. Oh, meu Deus, de formar grupos dentro da igreja para missões. Uns missionários que só quer, Pai, fazer missão dentro da igreja. Oh, Jesus, se eu fosse falar tudo que o Senhor, Pai, me ordena agora. Mas eu estou sem memória no meu celular. Senhor, acorda esse povo, meu Deus, que estão sem azeite nas lamparinas. Oh, Senhor, o noivo está vindo e o povo parado. Tenha misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Ô, irmão, por clemência, você pode assistir meus outros vídeos, você nunca vai ver eu pedir um legalzinho. Você nunca vai ver eu pedir para compartilhar. Para me seguir, porque você tem que seguir Jesus. Mas esse vídeo, eu te peço, por clemência, compartilha, irmão. Manda para os grupos das igrejas. Tenha de misericórdia, irmão, compartilha. Em nome de Jesus, amém?